A crucificação do nosso Senhor demorou 6 horas. E no período de 6 horas, Ele vai falar 7 vezes. A palavra que eu quero trazer nesta noite é a fala que Jesus declarou na cruz. Ele vai dizer 7 frases, que é o resumo de todo o ministério de Jesus. Eu quero que você preste atenção, porque em algum momento o Espírito Santo vai te dar uma chave através dessa palavra e vai abrir uma porta para você e vai te dar vitória por esta palavra. No período de 6 horas, Jesus sofreu em cima de uma cruz. A crucificação começa 9 horas da manhã. A crucificação termina 3 horas da tarde, quando Ele vai dar o último brado. E neste período, Jesus vai falar 7 frases. Ele vai falar 7 vezes. E Ele vai falar nesta noite com você também aqui. Nós sabemos que na quinta-feira, olha ela ali, ó, tirou a máscara, tirando a máscara, dá para conhecer. Na quinta-feira, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Já perto do momento de ele ser entregue. Jesus foi entregue em uma sexta-feira. E já perto do momento dele ser entregue. Agora o nosso Jesus vai estar ainda combatendo com os discípulos. Eles debatendo quem era o melhor, quem era o maior. Jesus agora vai pegar uma toalha, vai cingir o seu corpo e vai lavar os pés dos discípulos. No outro dia ele vai fazer uma entrada linda em Jerusalém. Só que na mesma semana que ele faz essa entrada linda em Jerusalém, o mesmo povo que estava glorificando e dizendo Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, foi o mesmo povo que na sexta-feira começa a bradar e começa a dizer, crucifica-o, solta Barrabás. E o nosso Senhor, como cordeiro que foi entregue, ele fica caladinho, mas ele manda uma mensagem durante a crucificação para mim e para você nesta noite. As 7 frases que Jesus disse na cruz resume toda a mensagem de Jesus. Resume tudo o que Jesus falou nos 3 anos do ministério dele. Todo o período que Jesus estava no ministério dele, ele dizia aos discípulos que era necessário que ele morresse, que ele teria que passar pela cruz. Chegou um dia que Pedro repreende tanto o Senhor, que o Senhor vai dizer a Pedro, passa para trás. Satanás, não é nem você mais que está falando, passa para trás. E ele vai dizer aquela palavra, muito conhecida em Mateus 16, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Um texto, uma temática como essa, falar de cruz, é coisa que o povo não está querendo ouvir. É povo que quase nunca mais se ouviu falar de cruz. Mas esse tema, mãe, trazer a igreja, trazer as mulheres aos pés da cruz, nunca poderia ser um tema que traga tanta vitória para o povo da igreja Betesda. Parece que é derrota, mas na verdade, parece que é o fim, Paula, mas na verdade, aqui é o momento crucial da história do Mestre. E agora eu quero começar a falar da primeira frase que Jesus pode colocar, está no livro de Lucas. Lucas vai colocar 3 frases, João vai falar 3 frases, Mateus e Marcos, uma frase, a mesma frase, em Mateus e Marcos. E a primeira frase, não está dando para enxergar? Quem está aí no final? O nosso Jesus, ele já começa liberando perdão. A primeira frase de Jesus na cruz é liberando um perdão maravilhoso para mim e para a sua vida. Não só libera perdão, como ele agora vai interceder. Quando ele chega, minha gente, porque o processo da cruz,
A cruz não foi um momento só, a cruz foi um processo de muita ingratidão, de injustiça, de calúnias, porque o povo judeu condenou Jesus, porque Jesus estava blasfemando. O povo de Roma condena Jesus, porque segundo eles queriam tomar o poder político de Roma. Mas nada disso era verdade. E eu quero te dizer que a primeira coisa que é feita na cruz, e a primeira coisa para eu e você ter vitória, é chegar perdoando. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles. E não só pede perdão, ele atenua a culpa. Repare quando um filho nosso comete algum tropeço, faz alguma coisa errada, o pai vai chegar em casa e a gente, como mãe, começa a atenuar a culpa. E começa a dizer, foi sem querer, ele não sabia. Do mesmo jeito, o nosso Jesus fez por mim e por você. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Essa primeira chave é para alguém aqui nesta noite, que talvez precise entender que do mesmo jeito, é um pré-requisito, do mesmo jeito que a gente, para ser perdoado por Deus, precisa também liberar perdão para o nosso próximo. Portanto, a primeira frase de Jesus, e eu já quero convidar o levita para me ajudar aqui, tocando, bote uma cadeirinha para você, tocando bem baixinho, que minha voz é fraca. Eu estou aqui gritando, que se eu falar no meu tom, é bem baixo. A primeira frase de Jesus é liberando o perdão. Primeira coisa que Jesus falou na cruz foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Jesus, muitas vezes, ele vai dar exemplo aos seus discípulos e vai ensinar aos seus discípulos: quando alguém for seu inimigo, ore por ele. Quando alguém te perseguir, abençoe. E é esse mesmo Jesus que dá o exemplo na hora que começa o seu grande sacrifício. 9 horas, a primeira fala de Jesus é: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E nessa hora, o banquete da graça. O que é graça, missionária Ivana? É aquilo que você não merecia receber, mas Ele te dá, porque Ele te ama. Perdoa, Pai, porque não sabe o que faz. Mas logo em seguida, a segunda fala de Jesus, a Bíblia diz que Ele vai ser contado entre os pecadores. Pode passar. E a segunda fala de Jesus é justamente, enquanto a primeira fala foi perdão, a segunda fala foi: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eram 3 cruzes. A cruz do Senhor ficava no meio. Aqui tinha uma outra cruz e ali tinha uma outra cruz. E aqueles 2 salteadores, ladrões, a Bíblia diz em Mateus que eles blasfemavam contra Jesus. Mas em um determinado momento, o ladrão da direita, ele agora vai se arrepender. Eu não sei se ele ouviu Jesus falar: Pai, perdoa. Eu não sei se ele ouviu essa palavra de perdão, mas agora ele vai mudar o coração. E agora ele começa a crer. E agora ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nessa hora, a segunda frase de Jesus foi, ainda todo preso na cruz, ele consegue se esforçar e virar para a direita e declarar: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu entendo aqui 2 verdades. Não é pelo que a gente faz. A salvação é pela fé e é pela graça de Deus.
não deu para aquele homem se batizar. Aquele homem não desceu as águas. Ele era um pecador. Ele roubava as coisas do povo. Ele subtraía as coisas do povo. Mas num determinado momento apareceu a oportunidade. Repita comigo, oportunidade. A oportunidade foi dada para os dois, mas um aproveitou a oportunidade. Nessa noite, o Senhor mais uma vez está nos dando oportunidade. Existe alguém que diz assim: nada acontece na minha vida, eu oro e nada acontece. Eu quero te dizer que fique atento, porque o Senhor é Deus de oportunidades. Fique atento. O que estava na esquerda não aproveitou, ele continuou blasfemando. Se és mesmo filho de Deus, desce daqui, salva a ti mesmo e salva a gente. O da direita disse para ele: você não teme a Deus, nem estando no mesmo castigo. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não fez nada para estar aqui. E foi nessa hora que ele fez o pedido, e foi na mesma hora que ele foi atendido. A segunda coisa que eu aprendo é que a salvação é imediata. Hoje, não é amanhã, não é se você continuar. É claro que nós precisamos continuar, mas não precisa de obras, não precisa vir aqui pregar, só precisa crer que Ele vive. Só precisa crer, só precisa se arrepender. O arrependimento é quando você deixa de colocar: eu estou passando por isso por causa de alguém, eu estou passando por isso por causa do diabo, estou passando por isso por causa do meu chefe. Não. Se alguém quiser se queixar, queixe-se cada um dos seus maus caminhos. Quando eu boto desculpa, não existe libertação para mim. Quando eu me arrependo, a misericórdia de Deus chega na minha vida. Eu me lembro de Lucas. Deixa eu contar um caso de Lucas. Lucas era pequeno, tinha 3 anos de idade ou 4. Todo dia que chegava do colégio, perdia a sandália. Eu chegava do batalhão correndo, tinha que procurar a sandália de Lucas. E nesse dia eu disse a ele: Lucas, amanhã, se você perder essa sandália, você vai tomar bolo de chocolate, 4 bolos no mínimo, porque todo dia está sendo uma agonia. E chegou o dia. No outro dia, Lucas estava procurando a sandália. Quando eu cheguei em casa, Lucas estava só com a sandália no pé. E uma criança passou por mim e disse: Satanás está furioso com a minha vida, escondeu minha sandália. Eu não tive nem resposta. Ele não dizia Satanás, ele dizia Satanás está furioso com a minha vida, mãe, escondeu minha sandália. E eu vejo até as crianças botando a culpa. Eu não tive nem condições eu falei: Israel, resolva aí com seu filho, porque eu ia dar risada. Então é necessário que eu não bote a culpa em ninguém, para que o arrependimento chegue. A culpa não é de Bolsonaro, a culpa não é da pastora, a culpa não é de ninguém. Às vezes eu preciso da minha parte me arrepender, que o milagre chega na nossa vida. Aquele homem se arrependeu e a salvação imediatamente chegou na vida dele. Ele não precisou trocar de roupa, ele não precisou ajudar os pobres. Tudo isso é necessário, mas quando a salvação chega, uma coisa só é necessária: arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A terceira palavra que foi dita na cruz: mulher, eis aí o seu filho. Discípulo, ao discípulo amado ele disse: eis aí a tua mãe. 4 grupos de pessoas ficaram aos pés da cruz. Os soldados, que estavam com a lança na mão, estavam por obrigação,
e eram indiferentes, mas fizeram questão da túnica de Jesus. A Bíblia diz que eles lançaram sorte para pegar a túnica de Jesus. O discípulo amado, João, os íntimos, estavam aos pés da cruz. Maria Madalena, uma mulher cheia de gratidão porque o Senhor a libertara, estava aos pés da cruz. Mas existe um grupo que vai estar sempre ao nosso lado. A família de Jesus estava aos pés da cruz. Coloque a sua família aos pés da cruz. Por volta do meio-dia, os historiadores dizem que já tinha pouca gente aos pés da cruz, Evânia. Por causa do sol, por causa da alta temperatura, Jesus vai dizer esta palavra. Era para Jesus ser consolado, mas agora eu vejo alguém que ama tanto, que de lá de cima ainda faz um esforço para dizer: ei, mulher, agora ele é seu filho. Ei, ela agora é sua mãe. Eu vejo o cuidado com a família aos pés da cruz. Dê glória a Deus. Família é aquela que quando ninguém quer, mesmo assim, a família vai. Família é aquela que briga, mas que na hora que precisa, nem conta, estamos juntos, estamos com você. E aquele dia, a mãe de Jesus, a Bíblia não fala mais da mãe de Jesus. A Bíblia vai falar da mãe de Jesus em dois momentos. Quando Jesus tinha 12 anos e se perde da família e está com os discípulos. E quando vai ter o primeiro milagre de Jesus, Caná da Galileia, ela vai dizer para os garçons: façam tudo o que ele mandar. Ali era no início. 3 anos se passam. Jesus vai para o mundo, vai fazer a obra do Pai, vai fazer a vontade do Pai. E não fala, a Bíblia não fala mais de Maria. A Bíblia não fala que Jesus comia peixe com Maria. A Bíblia não fala mais, mas naquele dia ela ouviu que o filhinho dela estava sendo crucificado. E ela deixou tudo e ficou aos pés da cruz. Nessa noite, eu quero dizer para você que a sua família também precisa estar aos pés da cruz. Quando alguém visita, muitas vezes, alguém que está precisando, está doente, está enfermo, quantas vezes, ao invés da pessoa consolar, quem está visitando é que é consolado. Quem precisava de conforto ali era Jesus. Mas mesmo assim, ele para tudo e diz para João. Por que ele não disse para Pedro? Pedro, talvez ia morrer como morreu, fosse morrer muito cedo. Tiago, o irmão de João, nem estava aos pés da cruz e Pedro também não estava. O milagre é para quem está aqui. O milagre é para quem quer. O milagre é para quem está aos pés da cruz. Existe uma fala especial para quem está aos pés da cruz. Ele fala com João, porque João foi o último a morrer. A Bíblia vai dizer que daquele dia em diante, Maria passou a morar na casa de João. Quando você vai abrir o livro, a carta aos Efésios, está dizendo lá que Maria era ovelha de João, foi morar em Efésios com João. Porque quando estamos aos pés da cruz, o Senhor cuida de tudo, o Senhor toma conta de tudo. Ele não te deixa desamparado, ele não deixou a mãe dele desamparada. A terceira fala de Jesus é uma fala de cuidado. A primeira fala de perdão. A segunda fala é de salvação. A terceira fala, ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida da família. A família está aos pés da cruz. Mas agora entramos para a quarta fala. A Bíblia diz
que assim que Maria fala, vai existir umas trevas muito grandes na terra. E desse horário, de meio-dia e pouco, até quase o horário onde ele morre, tudo ficou escuro. E ele vai dar um brado muito grande: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabactani. Quem estava que ouviu disse: ele está chamando por Elias. Mas nessa hora, ele estava chamando por Deus. Ele não chama Pai, ele chama Deus. Porque essa foi a hora do abandono. Essa foi a hora que ele ficou sozinho. E quem aqui nessa noite nunca se sentiu abandonado? Quem aqui nessa noite não teve um momento de olhar para um lado, olhar para o outro, não ter ninguém, só ter ele? O salmista vai dizer no Salmo 22, versículo 1, e começa com essa frase que Jesus bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero te dizer que no caminho vai parecer às vezes que você está só. Jesus também passou por isso. A Bíblia diz que o pecado de toda a humanidade recaiu sobre Jesus. E como Ele é santo, como Deus é santo, Deus se vira. Porque se não tivesse o sacrifício de Jesus, 2000 anos e 20 depois, e 21, 2000 anos e 21 anos, nós não estaríamos aqui. Mas 2021 anos se passaram, e nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus. Se Deus não desprezasse Ele, talvez eu não estivesse aqui. Talvez Ele desse um brado e descesse da cruz, e não haveria salvação para mim e para a sua vida. Mas Ele sentiu, meus irmãos, a dor do abandono. E eu quero te dizer, todo aquele que serve ao Senhor, em algum momento vai sentir a dor do abandono. Em algum momento vai pensar: eu te sirvo, eu deixei tudo, por que me abandonaste? Fica tranquilo, porque Jesus já passou por isso na cruz. E é necessário que às vezes você tenha que atravessar o Val de Jaboque sozinho. Não é que alguém não queira te ajudar, mas é porque o Senhor às vezes fecha a porta, porque Ele quer que você tenha essa experiência. E mesmo assim, mesmo se sentindo às vezes abandonado, mesmo sem entender, mesmo assim você não sai aos pés da cruz. Mesmo sem entender, você continua, mesmo sendo humilhado, passando por rejeição, passando por processo, passando pela peneira, passando por injustiça. Que dor tremenda. Porque nós não lutamos, irmãos, com as armas do mundo. O povo do mundo bota a boca no trombone. O povo do mundo bota na justiça. Mas o povo de Deus cai aos pés da cruz e adora. É diferente. Eles botam coisa no Instagram, eles botam coisa no Facebook. Eu não posso botar, eu preciso de Deus. Você se prostra exatamente igual a Jesus. Não fique triste. Esse tempo vai passar. Essa fase vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na hora que o aluno está fazendo a prova, o professor fica em silêncio. Na dor mais difícil da sua vida, o professor fica só te olhando. Ele torce por você, ele ajuda, ele manda, mas ele mesmo às vezes não fala nada.
este tempo, Deus meu, por que me desamparaste? Aconteceu na vida de Jesus. Ele venceu, você vai vencer. A quinta frase de Jesus, e nós já estamos caminhando para o fim desta mensagem. Ele vai dizer em João, capítulo 19, versículo 28, eu tenho sede. E fala de necessidade. A cruz fala de necessidade. A cruz fala que o próprio Deus, que era a água da vida, agora estava Ele mesmo com sede. Por 2 vezes Ele pede água na Bíblia. Uma vez é quando Ele vai em Samaria com aquela mulher e Ele diz, dá-me de beber. Conversam muito e ela não dá. Mas nessa vez, Ele está, meus irmãos, e agora já está chegando 3 horas da tarde. Ele está, meus irmãos, também com muita sede. E eu quero dizer que todo aquele que pega a sua cruz, em algum momento, também vai sentir sede. Vai sentir a falta de alguma coisa, a falta de uma pessoa, às vezes a falta de uma palavra amiga, a falta de um conforto, a falta de um entendimento. Porque às vezes a gente não quer ouvir nada, a gente só quer alguém que esteja do nosso lado. Eu estou do seu lado. Eu não quero saber se você errou, eu não quero saber se você pecou. Conte comigo, eu estou do seu lado. Sente falta. E Jesus sentiu falta. A Bíblia diz que Ele teve sede e Ele declarou. Sabe por quê? Porque essa fala declara a humanidade de Jesus. Nós somos servas de Cristo. Nós somos mulheres valentes, mas nós somos apenas um ser humano. E às vezes também ocorre dessa necessidade. Eu tenho sede. Colocaram vinagre e colocaram na boca de meu Jesus. E a Bíblia diz que Ele rejeita o vinagre. Não só estava com sede, como deram a Ele algo que Ele não pediu, que Ele não queria. E tudo isso faz parte da cruz. Missionária Ivana, a senhora saiu da sua igreja só para vir falar de situações difíceis? Eu quero dizer que tem gente aqui que às vezes não entende o processo. Eu não estou aqui pregando uma vida de derrota, mas às vezes ocorre da gente ter que passar, mas não vai permanecer, porque o nosso Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Mas enquanto não acontece o milagre, fica tranquilo, Ele passou, Ele venceu, você vai passar e você vai vencer. Eu chego na 6ª frase. A Bíblia vai dizer que logo depois que Ele rejeitou o vinagre, logo depois que Ele rejeitou, Ele vai dar um brado. E aqui sim, é o brado de vitória para a minha e para a sua vida. Esse brado de vitória é uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Quando acharam as escrituras, está lá escrito em grego, tetelestai, está consumado. Esse termo era usado quando um trabalhador recebia uma missão da parte do seu chefe, daquele que é seu comandante. Quando o trabalhador recebia uma missão da parte do seu chefe, quando ele terminava a missão, ele chegava diante do seu mestre e dizia, tetelestai, missão cumprida, está consumado. Mas também quando alguém comprava uma propriedade
e acabava de pagar a propriedade, que estava, aquela propriedade, também estava lá escrito, tetelestai, dívida paga. Quando ele já estava terminando, e quando tudo tinha se cumprido, porque até essa água que ele pediu, a Bíblia diz, para que se cumprisse as Escrituras, ele pede água. Quando tudo tinha se cumprido, agora ele vai dizer, está consumado. É palavra de vitória para a sua vida, dê glória a Deus. O ano era 2009. De repente Lucas parou de fazer xixi. Ele desaprendeu. Ele não fazia mais xixi como a gente faz no banheiro. A barriga de Lucas ficava bem grande. E aí o médico disse, o único jeito é você passar sonda. Passa a sonda no órgão dele, tira o xixi da bexiga. E assim eu comecei a fazer. E ele fez uma cirurgia. E quanto mais tomava anestesia, mais demorava de voltar ao xixi por causa da anestesia. E eu me encontrei com minha tia, que Jesus levou ela esse ano, tia Valdeci. Ela olhou para mim, Rosimar, e disse, porque tem vezes, irmãos, que Deus manda presente embrulhado em jornal, e você tem que abrir, dê glória a Deus. Ele manda palavras maravilhosas, mas ele manda de um jeito tão ruim, que se você tiver o coração endurecido, você perde a oportunidade. E ela era toda abençoada. Olha, Ivana, se você ficar desse jeito, com essa boca aberta, vai ser a vida toda assim esse menino. Toma uma postura diante de Deus e não aceite mais essa situação. Irmãos, eu deste tamanho, longe do meu marido, longe de minha filha, na casa de minha mãe. Quando você está nessa situação, o cabelo aqui em cima, um coque, que eu não tinha nem graça. São momentos difíceis que nós passamos, longe do trabalho, que eu sempre amei trabalhar. E vem com essa palavra, toma postura, mulher, uma palavra dura. E eu disse logo, meu Deus, que é isso, meu Deus? Para que isso? Que palavra é essa? Que maneira de falar? Eu já estou assim desse jeito? Porque às vezes vem um sentimento de autopiedade. Repreenda. Você não é coitado. Você não é coitada. Você é mais que vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Veio esse sentimento. Meu Deus, já estou acabada. Estou desse jeito. Ainda vem essa mulher me dizer isso. Mas aí, meus irmãos, eu me lembrei que Ele ainda fala na terra. Eu peguei a Bíblia lá na casa de minha mãe, botei na cama e comecei a ler a palavra. E de repente, essa frase saiu da Bíblia: está consumado. E eu disse, então, porque antes de eu ler a Bíblia, eu perguntei, Senhor, se o que essa mulher disse, eu estava chateada com ela, se o que essa mulher disse é verdade, confirma na tua palavra. Quando eu abri a Bíblia, irmãos, parecia que a letra estava saindo, está consumado, tetelestai. E aí eu comecei a profetizar, está consumado, meu filho está curado, meu filho sabe fazer xixi sim, eu não vou mais usar sonda no meu filho. O mesmo Deus que criou Lucas vai consertar a parte urinária de Lucas. Irmãos, eu falei isso mais de 1000 vezes. Eu passei uma semana toda repetindo 20, 30, 40 vezes, 50 vezes por dia. Nada acontecia. Mas teve uma hora, pastora, que ele chegou. Eu senti a graça de Deus. Eu senti que ele estava confirmando aquela palavra. E eu dizia, Lucas,
verdadeiramente Jesus levou sobre ele todas as tuas dores, Lucas. E por causa das feridas de Cristo, você está sarado, meu filho. Está consumado. De repente, ele fez um xixi. Ele fez um xixi de jato. E quando eu vi, foi igual aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu tinha certeza que Lucas estava curado. A palavra viveu. A palavra se manifestou. O rema de Deus nessa noite para a sua vida. Está consumado. A vitória é nossa por causa do sangue de Jesus. E desde 2009 até hoje, nunca mais eu sondei Lucas. Nunca mais eu precisei tirar o xixi de Lucas, porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele bradou na cruz esta palavra para mim e para você: todo pecado em sua vida está consumado. Toda enfermidade na sua vida está consumado. Ele bradou: tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. Você é a justiça de Deus. Por causa desse brado, você tem acesso a Deus. Não é pelo seu merecimento, não é pelas coisas que você faz, mas por causa desse brado de Jesus na cruz, a vitória foi concedida. Então, irmãos, ele vai dizer a última palavra. E assim encerra as 7 palavras de Jesus na cruz. Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. É a última etapa. É a entrega. O que você precisa entregar aos pés da cruz nessa noite? O que você gosta mais do que gosta dele? Você precisa colocar aos pés da cruz. É o seu nome? É o seu companheiro? É o seu trabalho? É como as pessoas te consideram aí fora? Nessa hora, Jesus vai entregar a alma dele. O povo judeu ensina aos seus filhos, na hora de dormir, o Salmo 31, que é essa fala aqui de Jesus, versículo 5. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus entrega o espírito dele, porque ele só ia dormir. Ele sabia que a morte não ia vencer. Ele sabia que o Pai ia cumprir todas as promessas na sua vida. Quem confia, entrega. Quem confia, coloca aos pés da cruz. Quem confia, consegue dormir de noite. E a Bíblia diz que a cabeça dele tomba. Para quem estava de fora, para quem não entende o mistério, podia pensar que a cruz era o fim. A cruz não é o seu fim. A dificuldade que você está passando não é o seu fim. A cruz, meus irmãos, não é um filho, não é um marido que bebe, isso não é cruz. A cruz é quando você quer fazer uma coisa e você não faz para fazer a vontade dele. Quando você diz: eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, eu vivo no poder de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E qualquer atitude que você vai tomar, você pergunta: Ele
Ele faria isso no meu lugar? Quando você pergunta isso, significa que você está aos pés da cruz. Quando você abre mão de uma razão, de uma vontade, de uma justiça humana, para esperar pela justiça de Deus, você está aos pés da cruz. Eu encerro essa palavra compartilhando com você as 7 palavras de Jesus. A palavra de fé, a palavra de perdão, desculpe. A palavra de perdão: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. A palavra de salvação: hoje mesmo, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra de cuidado: filho, ei mãe, mulher, eis aí o teu filho. A palavra de abandono: Deus meu, por que me desamparaste? A palavra da necessidade: tenho sede. A palavra da vitória: está consumado. E a palavra da entrega: eu entrego nas tuas mãos. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está o meu coração, diga: eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Existe uma vitória para você, e essa vitória é aos pés da cruz. É uma vitória da humildade, é uma vitória da renúncia, é uma vitória de colocar a sua vontade para trás, para fazer a vontade dele. Seu grande amor, seu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Cante. Tô lindo. Sua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Se meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, que coisa linda, cantem! Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. E comigo, e mesmo com a igreja. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Receba misericórdia,
Receba consolo da parte de Deus. Vai passar. A cruz é necessária, mas vai passar. Vai ter novidade, vai ter resposta.